Ao nosso estudo, hoje nós vamos estar falando do Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos de 1 a 12, que diz assim: Naquele tempo, ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus, e disse aos seus criados: Este é João o Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso essas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha prendido João e tinha o amarrado e colocado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Porque João lhe dissera: não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinha como profeta. Festejando-se, porém, o dia do natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele, e agradou a Herodes. Por isso, prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: Dá-me aqui, num prato, a cabeça de João o Batista. O rei afligiu-se, mas, por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse, e mandou degolar João no cárcere. E sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. E chegaram seus discípulos, e levaram o corpo, e o sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos pela oportunidade concedida, e pedimos que o Senhor nos use somente como instrumento nas tuas mãos, ó Deus, para transmitir a tua palavra e que ela possa servir de edificação e que o Senhor seja conosco. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, verdades que não precisam ser ditas. Foi uma das coisas que me chamou a atenção, porque aqui uma verdade que precisava ser dita. Aqui, a vida de um homem que já nasceu para abrir o caminho da verdade, né? Para preparar o caminho. E ele já era uma pessoa que falava a verdade. No ventre da mãe, ele já anunciava a verdade. Nos lugares para onde ele ia, ele só falava a verdade. Quando ele chegou diante de Cristo, ele falou outra verdade: eu não sou digno nem de amarrar ao parco do seu pé, né? Nem as suas sandálias eu sou digno de amarrar. Você vem para que eu te batize. Então, vivia sempre falando a verdade. Às vezes, a nossa vida exige que nós falemos algumas verdades. E às vezes a nossa vida exige que nós apenas oremos para que a verdade seja anunciada. Mas com João não tinha essa regra. Com João a verdade era verdade e a mentira era mentira. Ele nasceu para isso, viveu para isso e morreu também por falar a verdade. Há 3 lições que se destacam no primeiro 15 capítulos desse capítulo. Vamos examinar por hoje. Eu acho que eu peguei o estudo errado em casa. Mas eu vou dar seguimento assim mesmo. Irmãos, nós vemos que João Batista estava diante de Herodes. Ele dizia a verdade para Herodes. Uma verdade que não precisava ser dita. Mas ele falava. Por quê? Porque ele foi instruído a falar essa verdade. E aí Herodes não podia matar João Batista, porque se matasse, anunciaria ao povo, e o povo se revoltaria contra João, contra Herodes. No entanto, Herodes vivia uma vida errada. A nossa vida errada não necessariamente precisa ser comentada. Mas há muita gente que sabe, muito embora a gente não anuncie isso, né? Não fique falando para todo mundo. Eu vou abrindo o livro aqui para me ler algumas páginas para mim não se perder, que realmente eu peguei o estudo errado em casa. Na passagem encontramos uma página extraída do livro dos Mártires de Deus, a história da morte de João Batista e a iniquidade de Herodes. A corajosa repreensão de João Batista deu
encerramento do fiel reprovador e lamentáveis circunstâncias que os santos de Deus foram executados. Tudo ficou registrado para nosso aprendizado. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Salmo 116, 15 diz isso. A narrativa da execução de João Batista foi contada em maiores detalhes no livro de Marcos do que por Mateus. Para o momento, parece suficiente extrairmos duas lições gerais da narrativa de Mateus e fixar a atenção exclusivamente nisso. Em primeiro lugar, aprendemos nesses versículos o grande poder da consciência. O que é esse grande poder da consciência? O rei Herodes ouviu da fama de Jesus e então disse aos que o servia: este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos e por isso nele operam forças miraculosas. Eu até pensei, quando eu li essa passagem, comentei com o pastor Tiago, será que ele estava usando uma estratégia política? João estava preso, ele sabia que João estava preso. Aí ele fala aos seus serviçais que era João que já havia ressuscitado. Como que se ressuscita alguém que não morreu ainda? Eu perguntava para o Tiago, porque parecia ser isso. Aí o Tiago me falou que era uma narrativa. Ele estava narrando o acontecido. Aí eu comecei a entender de forma diferente, não era estratégia. Na verdade, a consciência de Herodes estava pesando. Na verdade, era a consciência de Herodes que estava falando alto dentro do seu coração. Ele estava sendo simplesmente acusado pela sua própria consciência. E começou a narrar isso. Eu não sei falar a que ponto que nós podemos ser acusados por nós mesmos, mas eu já tive a oportunidade de conversar com pessoas que, por infelicidade, chegaram a tirar a vida de outros. Quando eu era menino, eu costumava ler livros sobre essas coisas, ouvir sobre esses assuntos e, às vezes, até conversar com pessoas para ficar mais por dentro. E eu ouvi uma vez um conhecido meu, que ele falou que tinha tirado a vida de alguém, mas que ele passou mais de 3 meses sonhando com aquela pessoa, e às vezes a pessoa até conversava com ele, e eu fiquei pensando, às vezes eu ficava pensando, mas pode morto voltar? Mas não era o morto que voltava, era a consciência acusando o erro que o camarada tinha cometido. Herodes estava da mesma forma que ele lá machucando ele por dentro, doendo, ferindo. Às vezes nós cometemos coisas na nossa vida e essas coisas ficam realmente nos machucando por dentro, cobrando de nós. E não precisa ser a morte de alguém. Pode ser uma atitude errada que nós tivemos com alguém. Pode ser uma palavra que a gente falou a alguma pessoa. Pode ser qualquer coisa que a gente fez errado. E a gente começa a perguntar para nós mesmos, poderia ter sido diferente. Isso machucava de tal forma o rei Herodes, que a narrativa aqui dá a impressão de que ele mesmo tem aquilo lá como se fosse um filme. E aquilo lá simplesmente ele passa com detalhes. Ele transmite aos seus serviçais ali com detalhes. É João, o Batista, que ressuscitou dos mortos. E ele agora anda operando esses milagres. Ele temia o erro que ele tinha cometido. Ele se cobrava de si mesmo a falha que ele havia cometido sem necessidade. O coração do monarca dizia que ele havia repelido os santos conselhos do profeta e cometido um homicídio pérfido e abominável. Essa é a primeira parte do livro, e a segunda parte nos narra que cada pessoa, que somos nós, nasce com isso. Nós nascemos, embora somos criaturas criadas por Deus, mas Deus coloca isso em cada um de nós. Diz assim que em todos os homens há uma consciência natural, que isso não seja mais esquecida. Embora nasçamos
neste mundo como uma criatura decaída, perdida e desesperadamente iníqua, Deus cuidou para que houvesse sempre uma testemunha contra nós mesmos em nosso próprio peito. Dentro de nós mesmos vai haver algo te acusando. Eu sempre falava isso daí, às vezes numa lição fácil de ser entendida, quando eu estava na sala de doutrina, as pessoas falavam como que o Espírito fala dentro de você. É como se fosse um sensor. Cometer a coisa mais simples, que é pegar uma bala num pacote de bala aberto no mercado. Todo mundo pega, né? A maioria, né? Você chega lá, coloca a mão, cata uma bala, porque já está aberto, alguém já abriu aquilo ali e você participa daquilo. Tira, coloca na boca, pega o papel, joga fora. Parece uma coisa natural, né? Mas se você parar para prestar atenção, essa coisinha natural vai te falar assim: você está errado. Você está agindo errado. Não era para você fazer assim. É a tua consciência que está te falando, é o Espírito falando dentro de você que você está errado. Nem todos têm, nem todos vão dar atenção para isso. Mas a partir do momento que você começa a entender as coisas de Deus, você começa a cobrar também de você mesmo as coisas mais simples como essa. E você não comete. Porque você sabe que a tua consciência vai te acusar daquilo, você foi errado. Se de repente o segurança te pega ali, mostra uma filmagem, por causa de uma bala, você pode passar uma vergonha enorme. E como você vai provar que não foi? É simples, mas vai te acusar. E dentro de você mesmo vai te acusar. Na hora que você estiver sendo condenado ou criticado por essa coisa, você vai pensar dentro de si mesmo: eu errei. Errei porque eu não devia ter pego a bala. É uma coisinha simples, mas vai acusar dentro de você. Então a consciência pode fazer até mesmo os reis se sentirem miseráveis quando repelem obstinadamente os seus avisos. A consciência pode encher os príncipes desse mundo de temor e pavor, conforme sucedeu com Félix diante de Paulo. Quando Paulo começou a pregar, Félix começou a temer, falou: estou enrolado, fiz o que eu não devia fazer de forma nenhuma. E começou a cair a ficha, né? É mais fácil encarcerar e decapitar o pregador e abafar o sermão e a repreensão do que clamar dentro do próprio coração dos testemunhas de Deus. Podem ser postas de lado, mas o testemunho prestado por elas com frequência sobrevive e continua agindo por muito tempo. Os profetas de Deus não vivem para sempre, mas suas palavras sobrevivem. O que você fala hoje, outros vão falar. Há coisas que meu pastor falou há 23 anos atrás, que até hoje fala dentro de mim. Há mensagens que até hoje eu tenho guardado dentro de mim. Há pessoas aqui que não estão mais no meio de nós, mas deu ensinamento para nós que a gente fica imaginando, e até hoje a gente usa esses ensinamentos para outras pessoas, para transmitir a outras pessoas. Então quer dizer o quê? O pregador, o profeta, ele não vive para sempre, mas as coisas que ele fala sobrevivem ao tempo e serão passados de um para o outro, esse ensinamento, né? Que os insensatos e os ímpios não se esqueçam disso, para que não transgridam suas próprias consciências. Saibam que o pecado vos há de achar. Números 32, 23 diz que o pecado vos há de achar. Muitas vezes a gente está conversando com as pessoas e quando a gente fala assim, não há nada que fique escondido aos olhos de Deus. E a pessoa treme. Se a pessoa estiver errada, ela treme, porque ela sabe que a soberania de Deus está em todos os lugares, né? O profeta diz: para onde que eu fugiria da tua presença? Deus está em todos os lugares, vendo todas as coisas, consciente de todas as coisas. Então, aquilo que você faz errado na tua madrugada aí, ou no teu dia a dia, ou no teu íntimo aí, que você acha que ninguém sabe, Deus sabe. Deus sabe. E a hora que for cobrado isso daqui, a tua consciência dentro de você mesmo vai acusar. A consciência é algo tão interessante
que quando aquela mulher adulta, ontem eu falava com o pastor Tiago sobre isso também, quando ela chega ali no livro, não conta essa história, mas quando ela chega ali acusada por aqueles homens, os homens, eles querem apedrejá-la, querem condená-la pelo erro que ela cometeu, Jesus continua calmo ali e fala assim, aquele que não tiver nenhum erro, nenhum pecado, atira a primeira pedra aí. Precisou apontar, olha, o erro seu, o seu. Não precisou apontar. Cada um foi dando conta dos seus próprios erros, foram saindo e acabou ficando somente Cristo e a mulher. Cristo disse, vá e não peque mais. A consciência de Davi, quando errou ali, quando mandou matar Urias, matou Urias, tomou a mulher para si, passou um tempo, todo mundo esqueceu. Passou um tempo, ninguém cobrava mais de Davi, estava tudo tranquilo. Davi falou, Deus nem se lembra, não foi erro, isso daqui foi permissão. Aí de repente vem o profeta Natã e põe tudo na mesa. E Davi olha para Natã, não fala nada. A consciência dele sabia, e ele sabia que estava errado. A nossa consciência é isso. Ela vai estar sempre nos acusando e nós sabemos dos nossos erros. Nós estamos conscientes disso. Então não faça nada que desaprove a vontade de Deus, achando que Deus não sabe. Deus sabe. E vai ser cobrado. E Herodes sabia disso. Tudo que ele havia cometido com João Batista, sem necessidade, não havia necessidade. João foi morto porque falava a verdade. Todos sabem que a permissão de Deus havia feito o trabalho dele. Mas o tipo de morte que Herodes provocou na vida de João Batista iria ser cobrado da vida dele por muito tempo, pela vida inteira. E ele sabia que um dia ele prestaria conta disso. Que os ministros e mestres lembrem-se que há nos homens uma consciência e assim trabalhem, mas com mais ousadias na instrução dela, aqueles que precisam ouvir. Outra coisa que nos chama a atenção aqui é o fato de você, às vezes, fazer algo e achar que foi tão grande o que você fez, principalmente na obra de Deus, e ficar esperando que batam palmas, que te aplaudam, que te abracem, que te carreguem nos ombros e falem, olha, ganhou a Copa, hein? Você descobriu a pólvora. Muitas vezes a gente faz isso, né? Quando a gente descobre, aprende algo interessante na Bíblia, dá a impressão que a gente descobriu a pólvora. Mas muita gente já falou sobre isso. Aí você vai buscar alguns escritos atrás ou alguns estudos de antigamente e acaba descobrindo que há mais de 100 anos atrás alguém já comentava sobre isso. E você não foi o primeiro. Mas que é bom, é. Só que não fique esperando aplauso quando você comentar isso daí para alguém. A obra de Deus não é feita de aplauso. João viveu 34 anos. Jovem, né? Pregou, viveu no deserto, fez a vontade de Deus, viveu segundo a vontade de Deus. Em nenhum momento você vê falar que foi aplaudido. Mas muitas vezes você vê falar que pessoas o procuravam. E você vê falar que o próprio Cristo procurou para ser batizado por ele, para ser cumprido o que Deus tinha permitido. Mas em nenhum momento você vê ninguém o aplaudindo. Não fica esperando aplauso pelas coisas que você faz. A nossa recompensa, o nosso galardão não está aqui, mas em outro lugar. Aqui é só um aprendizado. Tem algo melhor do que isso. E o que nós estamos passando aqui nesse momento é somente fazendo a vontade de Deus. Então, João viveu a vida dele dessa forma, fez o que havia de ser feito, cumpriu o que Deus permitiu que ele o fizesse, morreu da forma que Deus permitiu que ele morresse, e hoje a passagem de João é lembrada há tanto tempo para que nós possamos colher algo com isso. Que Deus nos abençoe. Este foi o estudo de hoje da vida de João o Batista.
e da consciência que Deus colocou em cada um de nós. Amém?